Só os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém, amados? Amém. Amém. Graças a Deus. Glória. Amados, abra o Santo Livro, por gentileza, em nome de Jesus Cristo. Em Efésios, capítulo de número 2. Efésios 2. Todos, amém? Amém. Deusinho, varão, satisfação, meu lado. Seja bem-vindo. Amém. Deus seja louvado. Diz assim então a palavra do Senhor. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos do quê? Da ira. Do que, amado? Da ira. Ok. Como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Pode tomar seu assento, amado, no nome de Jesus Cristo. Como texto base ainda, eu quero ler o Evangelho de João 6,47. Palavras de Jesus. Na verdade vos digo, que aquele que crer em mim tem a vida eterna. E nós vamos, amados irmãos, nessa noite, pela graça e oportunidade que o Senhor nos concede, falar de um assunto do qual eu julgo talvez o mais importante da fé cristã, o mais importante da fé cristã, que é a salvação. Que é a salvação. É uma doutrina que ela deve ser intocável. Ela deve ser disseminada, ensinada, pregada, compreendida como ela é. Então, irmãos, assim, eu posso inferir no erro, eu posso me equivocar, eu posso talvez me expressar, ou de repente me equivocar em uma das colocações. Mas quando se comete um erro numa doutrina tão preciosa como essa, a gente não compreende como erro, a gente compreende como heresia. E como toda heresia, ela deve ser refutada biblicamente no campo das ideias, não atacando pessoas, mas ideias. Então, a doutrina da salvação, irmãos, ela deve ser entendida de maneira plena. E um tempo atrás nós tivemos esse estudo sendo passado e eu não estava presente, né? E os irmãos que estavam presentes, uns ficaram com dúvidas, outros não. Não foi eu que passei, né? Mas, irmãos, é o que eu falei. A escola bíblica, ela é para manifestação dos irmãos. E nem eu, nem qualquer um outro que esteja aqui é intocável. Eu ou qualquer um outro aqui, irmãos, é digno de repreensão, sendo ela feita da maneira bíblica. Então, irmãos, tenha total liberdade de você se manifestar, de você expressar, de você acrescentar, questionar, amado, criticar. A Bíblia fala dos bereanos. Lembra dos bereanos? Irmãos, os bereanos, eles estavam nada mais, nada menos questionando, abalizando o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo.
que escreveu aproximadamente 70% do Novo Testamento. O apóstolo Paulo pregava e ele fala: peraí, deixa eu ver se está nas Escrituras, deixa eu ver se está nos profetas, deixa eu ver se está nos Salmos, deixa eu ver se está em Deuteronômio, deixa eu ver se está em Números. Então, irmãos, assim, vocês não devem receber, principalmente se for uma oportunidade de ensino, receberem a palavra passivamente. Vocês não devem receber a palavra passivamente, principalmente se tiver a dúvida. E eu, no estado de pastor, eu acho inadmissível o irmão estar aqui, ouvir, ou em qualquer congregação, seja nossa ou qualquer uma outra, ouvir o ensino, ter a dúvida, o questionamento, e não indagar, e não questionar. Eu não admito isso acontecer aqui. Então vocês têm a total liberdade, amados. Primeiro que eu tenho consciência da minha responsabilidade. Isso parte primeiro de mim, que eu tenho total consciência da minha responsabilidade. Por exemplo, Tiago 3,1, a Bíblia diz assim: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres. O que Tiago está instruindo é: irmãos, tomara que muitos de vocês não venham a ser mestres. Por que, Tiago? Ele vai falar o motivo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas, mas se alguém não tropeça em palavra, tal varão é perfeito e poderoso, para também refrear todo o corpo. Aí ele diz assim: sabendo que receberá mais duro juízo. Então, o mestre, se ele chegar nessa condição de ensino, ele tem que ter a consciência que ele receberá o mais duro juízo, amado. Se assim ele se equivocar, se assim ele errar. Então, irmãos, pela graça de Deus, irmãos, desse mal não morro e oro ao Senhor para que eu nunca incorra nesse erro. Qual? Da altivez, do orgulho, da soberba, de um dia eu me equivocar, alguém me repreender e eu não me retratar. Desse mal não morro, irmão. Amém. Desse mal não morro. Porque se eu errar, eu tenho total humildade, como já fiz aqui de público, não uma e nem duas, de chegar, irmãos, errei nisso, e de apresentar a minha causa. Agora, na questão da soteriologia, mano, nós devemos ter a total consciência. E aí eu já pergunto para vocês, e quero a participação de vocês: ganhar almas é critério de salvação, mano? É para você, Emerson? Não. Ganhar almas para você é critério de salvação? Foi ensinar que era, mas não. Para você, mesmo. Não. Compreende dessa maneira, Rogério? Algum irmão compreende? Pode falar, mesmo. Eu acho que faz parte. Para a salvação? Para a salvação de que maneira? Porque Salvação, eternidade. eternidade. Céu. Nós queremos a salvação, certo? E de que maneira nós nos sentimos, vamos para lá para o céu sozinhos? De forma alguma. Vai ter que ter um grupo, vai ter que ter pessoas, mas, Sim. né? Então, esse critério de ganhar alma também faz parte de todo o conjunto de que Deus quer da gente. Sim. Porque a gente não foi chamado para ir sozinho, a gente levar o evangelho, pregar e... Sim, mas deixa eu entender. Fala, Cris. Eu acho que não, porque da mesma forma que na palavra diz que a gente semeia a palavra, mas quem dá o crescimento é o Espírito Santo. Então não depende da gente. Então acho que não seria um critério de salvação você passar a vida toda falando do evangelho com um familiar seu e não aceitar. Sim. Mas não seria justo você não ir para o céu porque... Porque, de repente, ele rejeitou. Sim. Ah, O que de repente pode criar dúvida é se critério ou consequência. Porque critério para salvação, creio que não seja. Mas a consequência de um salvo é desejar espalhar a palavra para que outros venham ser salvos. Aí sim. Aí sim. E quando eu digo critério de salvação, irmãos, está na eternidade, a salvação, a redenção, o perdão. Quando eu digo critério de salvação é receber o perdão de Deus, é isso. Consequência é uma outra, é um efeito. É um desdobramento. Ok, irmãos? Compreende, Vitor? Da mesma maneira? Acho que é critério ou não? A salvação? Não? Podemos seguir, irmão? Então vamos lá. Primeira coisa que eu queria que vocês entendessem, o
o conceito de heresia. Alguém pode definir heresia? Por que eu gosto de questionar e indagar vocês? Porque eu preciso saber o que vocês sabem. Se eu não saber o que vocês sabem, como é que eu vou saber se vocês estão conscientes, biblicamente falando? Se vocês estão abalizados. Porque precisamos estar bem fundamentados, amados. Porque se eu não sei do que temer, como vou me proteger? Se eu não identifico o meu adversário, o meu inimigo, como eu vou lutar contra ele? Se eu não sei o que é heresia, combater a heresia. Então, o que é uma heresia? Pode chutar, mas sem medo de errar. Pode chutar. O que é heresia? O ensino divergente da palavra de Deus. O ensino divergente? Alguém, uma outra definição? É aquilo que está fora que a palavra fala. Fora, né, do que a palavra fala. Alguém, uma outra definição? Oi? Não concordar com o que está escrito o que na escritura? No caso, a heresia não concorda, não coaduna. Está escrito a verdade. Ah, sim. Sim. Oi, Nelson? Distorção da palavra de Deus. Uma distorção. Eu acho que essa definição é um pouco mais abalizada. E realmente a heresia era isso. Primeiro que a heresia ela é um ato de um indivíduo ou um grupo que utiliza-se de ideias, filosofias para afastar do ensino da palavra de Deus, ou uma distorção da palavra de Deus através de ideias. Então é importante salientar, amados, que qualquer ensino ou pregação não deve ser da minha ideia, não deve ser do que eu acho, não deve ser do que eu penso, ou eu abrir a boca e sair falando assim, a esmo. A minha fala tem que estar fundamentada na Escritura. Lembra dos bereanos, eles estavam questionando Paulo, o apóstolo Paulo estava pregando de acordo com a Escritura. Por que isso é importante? Irmão, porque a gente vê hoje inúmeras portas abertas como igreja, que não são igreja, mano. E aí, quem vê de fora acha que é igreja, entende que é igreja, porque tem alguém lá falando, tem pessoas se reunindo, tem louvores sendo cantado, tem alguém pregando, então aquilo lá é igreja. Será que é? Será que o que é ensinado, o que é vivido, de fato é o que as Escrituras apresentam? Então, faz-se necessário entender que nenhuma profecia, como diz a Escritura, é de particular interpretação. Entende? Então não é o que eu acho, não é o que eu interpreto, é o que a Bíblia realmente quer dizer. Entende? Pedro disse isso. Referência? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então não é o que eu interpreto. Se eu interpretar que ganhar uma critério de salvação, mas a Escritura diz que não, quem está errado? Eu ou a Bíblia? Sou eu. Sou eu. Puramente eu. Aí Pedro, na sua carta ainda, no capítulo 3, no versículo 16 em diante, ele diz assim, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, e que os indoutos e os inconstantes torcem, é o que Nelson utilizou, torção da palavra de Deus, torcem, aqui, torcem, igualmente as outras escrituras, por sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, olha como a Bíblia diz, quem torce as escrituras, amado. Homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A afirmação de Pedro é tão séria que ele poderia falar qualquer outra coisa. Portanto, crescei no poder do Espírito Santo. Portanto, crescei nos dons espirituais. Portanto, crescei na capacidade de pregar. Portanto, crescei na capacidade de orar. Não. Antes ele diz, antes crescei na graça. Na graça. Na graça. Que é o favor imerecido, amado. Que nós lemos aqui.
Que pela graça nós somos o quê? Salvos. Por meio da fé. Isso não vem de vós. Irmão, quando diz que não vem de vós, significa que nem eu, nem você temos uma fagulha sequer no ato de salvação de Deus. Nada. Nenhuma fagulha, nenhuma moral, nenhuma obra, nenhuma justiça. Nada, irmão. Nada. Mas nada, absolutamente nada. Não vem de vós, é dom de Deus. O apóstolo ainda acrescenta: não vem pelas obras. Para quê? Para que ninguém se glorie. Aleluia, Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque se fosse pelas obras, a gente ia chegar lá no portão da eternidade, ia bater na porta, o anjo ia abrir. Pois não, Ricardo, deixa eu ver se o nome está aqui. Está aí sim. Por quê? Porque eu ganhei 1 milhão de almas. Eu me justificar. Ah, então pode entrar. Não, porque eu curei enfermo. Não, eu fiz um paralítico andar. Não, Deus me revelou, eu vi isso, aquilo. Não é por obra alguma. Obra alguma. Então Pedro, ele afirma isso. Então assim, cuidado com as heresias, amado. Volto a repetir, o que é uma heresia? Pega essa definição. Uma torção da palavra de Deus. Uma salada mista de ensinos heréticos, errados. Então, heresia é uma torção da palavra de Deus, é uma torção. Note, Pedro, ainda na sua segunda epístola, no capítulo 2, olha como é que ele tem cuidado com isso. No capítulo 2, do versículo 1, você conhece muito bem, vocês daqui conhecem muito bem esse texto. Ele diz: e também houve entre o povo falsos profetas, como também haverá futuro também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresia de perdição. Encobertamente é o seguinte, amado. Está esse copo de água aqui. Foi Joel que trouxe? Foi Rodolfo? Rodolfo que trouxe. No caminho de lá para cá, eu não vi. Ele pode pingar uma gotinha de veneno ali. Ou de repente, odeio esse nego. Agora dá aquela cuspidinha no copo. E dá o copo para eu beber. Mas eu não vi. Porque foi encoberto. Não foi me exposto esse ato. A heresia geralmente ela vem camuflada. De uma boa intenção até. Mas Deus não aceita a boa intenção de ninguém, amado. Como diz o ditado, eu até acredito um pouco nele, de boa intenção o inferno está cheio, tá? Então cuidado, a sua boa vontade ou a sua moralidade não vai te levar a lugar nenhum. Quer dizer, até te leva, né? Ao inferno. Então boa vontade não adianta. Boa vontade não adianta se vai contra a palavra de Deus. O que Deus quer é a verdade. A verdade tem que ser exposta como ela é. E a Bíblia diz que eles vão introduzir encobertamente. Pode ter uma boa intenção por trás. Até ganhar almas. Eu posso afirmar isso daí. Mas não adianta, está errado. Está errado. Se está errado, é heresia. Irmãos, a gente pode discordar no campo das ideias. Por exemplo, vou utilizar aqui. Eu fiz minha formação teológica no IBADEP, no Centro Teológico da Assembleia de Deus, no Paraná. E eu fui formado ali entendendo que a escatologia, dentro da escatologia, a igreja não passa pela grande tribulação. Aprofundando mais no estudo das escrituras, eu enxerguei de outra maneira. Eu enxerguei de outra maneira, não. Eu entendo que a igreja passa pela grande tribulação. Mas isso não é uma doutrina salvífica. Então essa discordância, ela pode ocorrer, ela tem essa liberdade, mas na questão de salvação eu não posso, amado. Não dá. Não dá essa liberdade para isso. A nível de escatologia, dá. Dos dons, podemos discutir se cessou, se não cessou, se é para hoje ou se acabou, se é para o período dos apóstolos, se é ainda hoje para a igreja. Podemos discutir. Mas quando fala de salvação, não tem objeção, gente. Não tem objeção, ou é ou não é. Entende? Então precisamos dessa consciência. Então Pedro diz que eles vão introduzir encobertamente a heresia de perdição e negarão o Senhor que o resgatou. Por
que nega o Senhor que o resgatou? Porque eu coloco o mérito da salvação em mim e não no Senhor. Entende? Entende, amados? Então, cuidado com as heresias. Eu ainda quero caminhar um pouco nesse quesito. Como identificar, amado, uma heresia? Como? Como é que você pode identificar? Tem uma passagem do Antigo Testamento, eu vou colocar aqui, em que tem a escola de profetas, e agora eu não recordo se é Eliseu ou Elias, acredito que é Eliseu. Ele pede para que ele saia e pegue alguns legumes e volte para fazer o guisado para os profetas, os alunos profetas. Só que o aluno que vai buscar os legumes, ele não tem tanto conhecimento, ele acaba pegando um legume venenoso e ele coloca dentro da panela e é feito o guisado. Quando os profetas, e quando Eliseu experimenta o guisado, ele diz, morte na... Opa! O que ele está falando ali? Salvação. A panela ali é um símbolo do dispenseiro de Deus, que serve a igreja de Deus com a boa palavra, como diz a carta de Paulo a Timóteo, nutrindo os irmãos com as palavras na verdade. Quando ele vai servir, ele tem que servir um bom alimento. Se ele servir um mau alimento, morte. Ele grita, morte na panela. Aí ele descarta aquilo dali. Mas ele não colocou só legume venenoso. Tinha legume bom lá dentro. Mas só que o profeta que tem o paladar apurado, ele falou, opa, tem algum elemento aqui que pode produzir morte. Ele teve discernimento. Teve discernimento. Então o cristão saudável, quando ele ouve uma doutrina estranha, irmão, o ouvido dele, ó, opa, cobicha. Isso daí não soou bem não. O cristão ouve, ele não soou bem não. Peraí, deixa eu ver o que a Bíblia diz sobre esse assunto. Ele falou, logo vai fazer isso. Então, como identificar? Eu abalizar o ensino, a doutrina, com as escrituras. Com as escrituras. Eu aprendi, por exemplo, eu acho que seria importante para vocês, uma forma de identificar as heresias e as seitas com a operação matemática. Soma, subtração, multiplicação e divisão. Isso aqui é checkmate, mano. Por quê? Porque as seitas e suas heresias, elas sempre vão utilizar, basicamente, utilizando a operação matemática, esses elementos. Vamos lá, na adição? O que é a adição? Eles sempre vão adicionar algo à Bíblia. Sempre vão adicionar algo à Bíblia. Por exemplo, os adventistas, é a Bíblia, mas o livro de Ellen White. Soma. É a Bíblia, mas o livro de Ellen White. Os testemunhos de Jeová é a Bíblia, mais sentinela, o conhecimento que conduz à vida eterna. É a Bíblia, mais outros livros. A Bíblia, mais outros elementos. Os mormons têm a Bíblia, mais o livro de Mormons. É soma. Então, toda seita que se preze, né, uma seita bem encorpada, ela sempre vai adicionar algo. E isso pode ser de maneira oficial ou não oficial, tá? Os adventistas é de modo oficial. Se você questionar eles sobre isso, não sei o que, está lá. Está lá. Então, entende-se que toda heresia, ela sempre adiciona algo às escrituras, ou subtrai, ou ela coloca ou ela tira. Então, as heresias, ela tem esse efeito, ou ela coloca algo ou tira algo. Por exemplo, tirar sempre subtrai algo da pessoa do ser de Deus. Sempre vão tirar. E não tem igrejas ou seitas realmente que subtraem algo da pessoa de Deus. Por exemplo, o testemunho de Jeová diz que Jesus não é Deus. De maneira clara, tá? Ele não é Deus. E o que a Escritura diz acerca disso? Entende? Diz que o Espírito Santo não é uma pessoa, uma força ativa. Aí eu te pergunto, o que é uma pessoa? O que caracteriza uma pessoa? Por que eles dizem que o Espírito Santo não é uma pessoa? Porque eles entendem pessoa como matéria, corpo. Mas se fosse assim, o cachorro também era gente, porque o cachorro também tem corpo. Cachorro é gente? Cachorro não é gente. O que caracteriza uma pessoa são as suas
emoções, o seu pensamento, a sua capacidade de raciocinar, de sentir. Por exemplo, a Bíblia diz que o Espírito Santo entristece. Tristeza é característica de quem? De gente ou de cachorro? De gente, amor. A Bíblia diz que o Espírito Santo se alegra, que o Espírito Santo fala. Característica de pessoa, mas eles dizem que o Espírito Santo não é uma pessoa, é uma força ativa. Então eles subtraem, tira do ser, da palavra. Os mormons dizem que Jesus também não é divino. Outros dizem que Jesus é um espírito evoluído, ou que ele é um profeta. Então diminui, amor, subtrai. Multiplicação, eles sempre vão fazer o quê? Multiplicar os meios de salvação. A salvação é pela graça, mas o Adventista diz não, a salvação é pela graça, mas tem que guardar o sábado. Guardar o sábado. Multiplicação é uma soma acrescentada. Os TJ é mais interessante, amados, testemunho de Jeová. Por quê? A gente vê eles evangelizando, né? De porta em porta. A gente acha isso voluntário, né? Mas não é voluntário. É obrigatório. Podem falar que não, mas é. Eles têm que cumprir um horário por mês. Por mês. E por que tem? Porque se não fizer isso, você não é contado. Literalmente. Você não é contado. E se você não é contado, significa que você não é salvo. Meu Deus. Não, mas a salvação também para eles não existe, não. Não, existe, não tinha sentido. Não, eles dizem que a salvação foi os 144 mil que está lá no Velho Testamento. Mas já passou, então. Aí, tem gente aberta. Quando se conta esses 144 mil, são as 12 tribos de Judá. Os selados, gente. Os selados. Foi lá no Velho Testamento. Agora, então a gente perde o tempo, não precisa nem pregar, fazer mais nada, não vai ser salvo mais ninguém. Exatamente. Não serve para nada. Meu Deus. Pastor. Então Oi. qual é o sentido? Não tem sentido. Muitas dessas seitas, elas começaram com alguém falando que um anjo apareceu completando a escritura. Né? O que fere a palavra em Gálatas. Em Gálatas, o apóstolo Paulo fala que até que se um anjo do céu aparecesse e acrescentasse alguma coisa, que era para considerar como anátema. Ou seja, é uma heresia que está clara na Bíblia para não fazer. Para não fazer. Por exemplo, minha mãe assiste tudo que eu prego, minha mãe assiste. Minha mãe é complicada. Tudo que eu falo, você está falando lá de mim, falo mesmo. Minha mãe, crente, sempre anda. Ano passado, conversando com ela, aí passou um comercial, ela lembrou, ela estava lá na minha barbearia. E meu filho, é bom estar aqui, passou aqui na televisão comercial, negócio, eu tenho que enviar um pix aqui que eu vou ajudar essa entidade aí. Eu olhei, eu falei, mas a senhora sabe o que é isso aí? LBV, Legião da Boa Vontade. Não, eles fazem obra de caridade, meu filho. Eles ajudam as crianças, os órfãos, os negócios, da cesta básica. Ok, mãe, tudo bem. A senhora sabe o que é isso? Não, saber bem, não sei não. Eu falei, mãe, tá, fazer as coisas sem conhecimento de causa, a senhora sabe o que é isso? Eu falei, uma entidade assim, assado, que eles ensinam isso, que Jesus é isso. Que a salvação é por meio de obra, por isso que eu falo, gente, Deus! Eu estava cooperando com isso, não vou parar. A Legião da Boa Vontade também é uma seita que ensina isso. Salvação por obra. É uma religião espírita, considerada de mesa branca, né? Prega as obras. Então, irmãos, assim, se a gente não souber, a gente é enganado, porque vem disfarçada, mano. Bem disfarçado. A divisão, a última, para a gente entender e seguir. Ela divide. O que ela divide? Em especial aqui, o Adventismo. Parece que o Adventismo, tudo que eu pesquisei, parece que eles são a célula máter de tudo que é herético. Tem algo no Adventismo que eles dividem a fidelidade de Deus com a organização. O que é isso? A mesma fidelidade que você tem com Deus, você deve ter com a organização. Então divide. Se não for dessa maneira, não pode. Então ele já divide. A Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com? Com ninguém. Mas eles querem dividir. Por exemplo, eles também acreditam que se você falar, olha só, eu quero participar e ser membro da igreja adventista, ele vai falar, tudo bem, mas você tem que se batizar. Não, eu sou batizado já crente. Não. Você tem que se batizar aqui.
conosco aqui e aceitar os dogmas daqui. Fala, Pedro, não? A minha avó já foi batizada 7 vezes 7 vezes? nessa igreja. Toda vez que ela ia no Nordeste, ela se batizava. Aí chegava lá de novo, quando entrar, tem que se batizar, mano. Senão não entra. Senão não entra. Os testemunhos de Jeová, por exemplo, e isso eu sei porque um cliente meu, a sogra dele é testemunho de Jeová, ele compartilha muita coisa comigo. E ele fala, se um parente se converter, esse que é testemunho de Jeová, ele basicamente ele tem que cortar as relações com essa pessoa. Tem que cortar. Divide. Se ela se casar, você não pode ir. Se precisar de doar sangue, também não pode. Entende? Se morrer no velório, eu também não posso. Então entende como é que as coisas vão tomando proporção e volume? Isso a gente chama de exclusivismo. Pastor, essa parte do velório eu não entendi. Como é que é? Se um familiar, um parente, morrer, eu sou testemunho de Jeová, Deus guarde em nome de Jesus Cristo. Um TJ. Parente meu morre, eu não posso ir. Minha mãe morreu, Deus guarde minha mãe. Olha o exemplo. Porque a tia, Minha avó, porque a tia do Rogério, ela era testemunha de Jeová, ela faleceu e todo mundo foi no velório dela dentro da Inclusive, igreja. minha mãe também. Não, mas é o são, contrário. É o contrário. eu estou falando o contrário. Como assim? Que eles não podem ir? Quando a pessoa que morreu não é da testemunha de Jeová. Então, mas é exatamente isso. A minha mãe era testemunha de Jeová, minha tia também. Irmã dela. Irmã dela também é. Aí ela foi. Não, mas ela também já foi em outros velórios que não fosse também dali. Que não eram TJ. Então, de repente ela pode ser uma exceção. É que uns são muito fanáticos e levam até a letra. Dentro do que eu sei, Testemunho de Jeová, se é testemunho de Jeová, é fanático. geralmente Não tem é som padrão. nem fanático. Então, assim, A minha sogra não foi no meu casamento também, você foi aqui, né? Sim. A minha mãe não veio aqui porque era aqui. aham. Esse negócio do sangue também aconteceu na família da minha mãe. O sobrinho dela mergulhou na cachoeira, bateu com a cabeça. Ele era testemunho de Jeová, mas ele ficou em coma. E a mãe dele também é testemunho de Jeová. E meu tio não. Meu tio foi no hospital autorizado a transfusão de sangue porque minha tia não tinha autorizado. Porque você não pode nem receber e nem doar. E nem doar, exatamente. Eu sei. Pode receber e nem doar. Os jovens também não podem servir as forças armadas do exército. São proibidos também. Testemunho de Jeová? Também. Isso daí eu não sabia. Não pode participar de aniversário porque Ela não vai nada, é aniversário, vai nada. foi cortada a cabeça do João Batista lá que a Débora pediu, né? Aí eles Essa também, parte por causa disso, não aniversário foi participam. mesmo. Eu perguntei minha Não sogra comemora por que não se aniversário. comemorava. Ela foi responder essa mesma coisa. Por causa da filha de Herodes, né? Herodias. Que ela pediu a cabeça de presente do João Batista. Uhum. Aí eu falei assim, não tem. Mas o que tem a ver? Tipo assim, né? Tipo, porque o aniversário já era comemorado antes, né? Exatamente. Nem Natal, nem Nada, nenhum tipo de circunstância. Mas pode tomar uma cervejinha. Não sei, pode? Pode, só não pode se embriagar. Se embriagar, né? Podem tomar uma cervejinha. Tomar. A família, no caso de Rogério, só já era em casa, né? Só em casa. Então, cuidado, amado, com as heresias. Elas estão aí. Eu quero que você abra junto comigo 2 Coríntios 4. Vai lá rapidamente. 2 Coríntios 4. Então aceita isso, é uma facção, é um partido, é um grupo. A heresia é uma torção, seita uma facção, um partido, um grupo, e a heresia uma torção da palavra de Deus, ou uma distorção. Todos, amém? Diz assim então, a partir do versículo 1. Pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que, por vergonha, se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Assim, nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século, o que ele faz, amado? Cega o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós
somos vossos servos por amor de Jesus, porque Deus que disse das trevas resplandecesse a luz, e a quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, a mensagem de Paulo, ela está totalmente canalizada em Cristo, uma mensagem cristocêntrica. E o que Paulo está falando? Olha só, eu não posso falsificar a palavra de Deus, porque há homens com astúcia fazendo isso. Então eu faço isso diante de Deus para que a consciência de vocês esteja clara. Por quê? O Deus desse século, ele cega o quê? O entendimento, a mente dessas pessoas, para que não resplandeça a luz da glória do Evangelho de Cristo. Uma outra referência importante acerca disso é Colossenses 2, 8 e 9. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, irmãos, tenha um total cuidado de que ninguém se utilize ou se aproprie da palavra de Deus para te prender a algo que não seja bíblico, que não seja cristocêntrico, que não seja canônico. Aqui eu vou falar algumas características das seitas, as principais, né? Marcelo falou uma delas aqui. Apresentam sempre novas revelações. Sempre uma revelação. Há sempre um guru, e esse guru recebe as informações de Deus e ele passa para a congregação. Mas a congregação não avaliza se a revelação ela está fundamentada nas Escrituras. Mas sempre tem uma revelação. Entende? E essa revelação sempre passa pela mesma pessoa, nunca de outra, sempre da mesma. Característica. Sempre apresenta uma nova interpretação da Bíblia. Isso invariavelmente acontece. Sempre apresenta um outro Jesus, Jesus profeta, um Jesus taumaturgo, um Jesus que é um espírito evoluído, enfim, que é o arcanjo Miguel. E sempre há uma liderança forte, dominante, carismática, cativante. Toda seita que se preze vai ter um personagem assim. E garantem a salvação por obras. Apresentam falsas profecias, a base escriturística, mas sempre há outros livros ligados, sempre outros documentos, ou doutrinas que são fundamentadas pelo fundador e rejeitam de maneira clara ou velada o cristianismo ortodoxo. Sempre são essas principais características. Agora, irmãos, se a gente não tiver bem abalizado, a gente é levado ao redor de todo vento de doutrina. Facilmente. Facilmente. Acrescenta também outros intercessores. Oi? Acrescenta também outros intercessores. Nas falsas, nas heresias. Sim, sim. Acrescentam outros intercessores além de Jesus. Sim, outros intermediadores, né? Outros intermediadores, sempre tem. Então, irmãos, a gente deve estar, como diz Efésios 4, 11 em diante. Paulo diz, ele mesmo aqui é Cristo. Deu uns para apóstolo, outro para os profetas, outro para evangelista, outro para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Cuidado, cuidado. Irmãos, a heresia, como eu disse, um cristão sensível, ele sempre vai perceber. Um irmão lá, estava até conversando com o Marcelo, inclusive ele foi ontem lá, Marcelo, cortar o cabelo, esse irmão que está conversando dos louvores, lembra que eu te falei? A igreja dele é muito do louvor, né, dos cânticos e tal. Ele falou, rapaz, tô com uma nova para você. Sempre fala, tô com uma nova para você, um hino novo. Eu falo, rapaz, não conheço esse hino não, cara. Eu ouço hino mais na igreja, não ouço um hino muito assim, não. Ouve aí. Aí ele mandou esse louvor. Aí foi igual ter morte na panela. Eu ouvi e falei, rapaz, tem alguma coisa nesse negócio aí. Tem alguma coisa errada nesse mistério aí. Eu falei, deixa eu ver quem é esse camarada que está cantando. A voz dele é bonita. Bonita é. A música, o instrumental. Aí eu entrei lá. Quando eu entrei lá, eu falei,
É uma banda católica. E toda a adoração convergia em quê? Maria. O tempo todo falando numa canção, a ela. Eu falei, mas que ela é essa, rapaz? Tá uma coisa errada, mas tá bonita a melodia. A ela. Eu falei, deixa eu pesquisar aqui. Quando eu fui ver, Aí eu fui falar com ele e falei, varão, não sabia não, o hino é bonito. Eu falei, cuidado, varão. Varão, cuidado. Rapaz, não sabia não. Eu passando pros irmãos lá da igreja lá, eu falei, varão, cuidado, varão. Tem que ter cuidado. Então, irmãos, olha só, vamos passar por esses critérios aqui para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Primeiro ponto, amado, para a gente entender, se ganhar uma é critério de salvação. Ser salvo do quê? O que é salvação? Por que precisamos ser salvos? Se eu não tiver essa consciência, não faz nem sentido eu entender o porquê ganhar almas é critério de salvação. Porque primeiro eu tenho que entender se eu sou salvo. Entende? Se eu não sou salvo, eu não tenho nem condição de salvar ninguém, porque eu preciso ser. E por que precisamos ser salvos? Porque nós somos pecadores. E é necessário ter essa consciência. E eu quero que você vá junto comigo em Romanos capítulo 3. Vá lá comigo, por favor. E um outro irmão abre em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 3. Abriu, Marcelo? Pode ler para mim, por favor? Versículo 9. Leia 9, 10, depois você pula para o 21 e vai até o 26. Romanos 3, 9, 10, né? Isso. Depois? Do 21 até o 26. Romanos 3, versículo 9. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quem que pegou, Marcelo? Todos. Não foi só o judeu, não? Todos. Nem o grego? Todos. Todos pecaram, né? Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Para 26. Para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Opa. Então ele vai ser justo e justificador. O que é justificação? Justificação? É. Justificação é... Alguém? É quando você faz algo errado e a pessoa vai lá e te justifica. Tipo assim, te livra daquilo ali. Te inocenta, né? Vou botar assim. Aí sim, agora você utilizou a palavra certa. Alguém mais? Fala. A gente somos justificados quando a gente crê no sacrifício de Cristo na cruz e que Ele morreu pelo nosso pecado. Aí é imputado a justiça. Então justificação é um ato. Ato. Que alguém me inocenta, não é isso? Você falou? E é exatamente isso. E por que me inocenta? Porque eu sou digno de quê? De quê? Condenação. E por que eu sou digno de condenação? Por causa do? E quem que pecou? Todos. Então todos mereciam ser o quê? Condenado. E quando eu creio em Cristo, eu sou justificado. Ele me absolve. Mas só que ele não me absolveu de graça. Ele morreu no meu lugar. É por isso que eu sou digno. Não pela minha justiça, pela justiça dele, amado. Foi isso que Cristo fez. Romanos 5, quem abriu? Está aí? Aberto aí, Cristo? Ajuda a gente aí. 5:12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte
passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Amém. Então, como por um homem, esse homem aqui que ele está falando é quem? Adão. O homem entrou o pecado no mundo, a desobediência. E pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Então assim, irmão, não é princípio de moralidade, não há bom, não há bonito, não há feio, não há gordo, não há branco, não há americano, nem brasileiro. Todos pecaram, irmão. Todos. E todos são passíveis de condenação. Aqui eu vou fazer um panorama rapidamente até o capítulo 11 de Romanos. Romanos é a carta magna que trata da justificação pela fé. No capítulo 1, Paulo ele fala da idolatria e da depravação humana. No capítulo 2, ele fala da impenitência dos judeus. No capítulo 3, ele fala da justificação de Deus. No capítulo 4, ele fala da justificação pela fé de Abraão. No capítulo 5, ele fala da justificação pela fé em Cristo. Ele sai da lei, ou antes da lei, e vai para a graça, que é a fé em Cristo. No capítulo 6, ele fala da graça que nos livra do poder do pecado. No capítulo 7, ele diz da luta da carne contra o Espírito. No capítulo 8, ele fala da nova vida debaixo dessa graça. No capítulo 9, ele fala da incredulidade de Israel. No capítulo 10, ele fala da rejeição de Israel à justiça. Por quê? Israel entendia que não precisava do favor de Deus por causa das obras, dos sacrifícios. Eles entendiam que só pelo fato de ter nascido em Abraão já eram salvos. Irmão, não adianta, eu falo aqui, pode ser filho de pastor, diácono, presbítero, obreiro, um pastor mais bonito. Não adianta ser filho, você não vai ser salvo porque é filho, amado. Você vai ser salvo se você se arrepender e crer em Jesus. Eu falo para meus filhos, não adianta. Ah, eu sou filho de... Vai ficar lá no inferno, amado. Vai queimar lá. Tem que se arrepender dos pecados. Tem que crer em Cristo e receber a salvação por meio da fé. Ezequiel 18 fala sobre isso, a responsabilidade pessoal. Vamos ler. Então no capítulo 10 fala da rejeição de Israel à justiça de Deus. E no capítulo 11 ele fala do futuro de Israel, ou seja, Deus não rejeita seu povo, mas porém ele encerra todo mundo debaixo da mesma lei, para com todos também agir de misericórdia. Pula lá, vocês já estão em Romanos? Vai lá para o capítulo 11 rapidamente. Irmãos, bom seria se nós tivéssemos tempo para ler Romanos capítulo 10, capítulo 11 todo. Mas pega aqui, ó, no versículo... acho que 30. Romanos 11, 30. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles. Deles quem aqui? Israel. Assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia, pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de quê? Misericórdia. Quando Paulo ele ouve isso do Espírito, ele fala, agora eu entendi. Agora eu entendi. Não é judeu, nem grego, não é por obras ou falta dela. É pela fé. É onde ele entra. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis foram os teus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Aí ele diz assim, ó, quem primeiro deu a ele, para que ele pudesse lhe retribuir. Porque dele, por ele e para ele, são todas as coisas. Glória, ó, glória, pois a ele eternamente. Amém. A salvação. Então precisamos ser salvos, porque nós somos pecadores perdidos, destinados à condenação eterna. Esse é o estado do homem sem Deus. Esse é o estado do homem, se fechar o olho sem Cristo. Aonde que ele abre? Na condenação eterna. Esse é o estado. Romanos 1,18 diz assim, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Esse salmo aqui é de arrepiar. Salmo capítulo 7, versículo 11. Deus é um justo juiz, um Deus que se ira todos os dias. E se o homem não se converter, Deus afiará sua espada. E já tem armado o seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais. E porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores.
é, entre aspas, quase uma ameaça da parte de Deus, amém? Entre aspas, uma ameaça da parte de Deus por amor, querendo que o homem se arrependa. Então, por que precisamos ser salvos? Porque somos pecadores, destinados à ira. E precisamos ter essa consciência. A irmã citou Ezequiel, o que, irmã? 18? Está aberto aí já? A gente estava até lendo aqui, né, Fernando? Esse princípio aí, eu, Nelson, Fernando. Eu acho interessante ler o versículo 24. Ele fala muito profundo sobre isso. Ezequiel. Ó, vamos ver se qualquer obra que eu possa fazer, você, por melhor que seja a obra, vamos ver se Deus vai levar em consideração. Alguém lê aí, por favor. Pode ser o versículo 23 aí, ó. Versículo 23 e 24. Alguém lê em alto e bom som, por favor. Ezequiel 18, 23. 23 e 24. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio, diz o Senhor Jeová. Não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. Então Deus se alegra, mano, com a morte de alguém? Não, se alegra, mano, ele faz festa. Mas desviando-se o justo da sua justiça, Quem que é o justo aí? que crê? O que crê, não é isso? O justificado. Mas ele fala, desviando-se o justo da sua... Justiça. O que seria essa justiça? Andar na presença, não é isso? Andar na fé, obedecendo a Deus. Continua. E cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? Vai viver? Continua, 24. De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Então note, ó, que não adianta fazer melhor obra. Se eu me desviar daqui, 16 anos de fé, desviar daqui, voltar e cometer e falar, não, Deus vai levar em conta quantas mensagens eu preguei, quantas pessoas ensinei, quantas pessoas eu batizei, levei a fé. Não, Deus vai levar, não vai levar, irmão. Não vai levar. Ele não vai levar. E só, amados, quem pode salvar o homem é um só, é Jesus, é o Senhor. Só esse pode levar o homem à salvação. Eu amo esse texto de Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Atos 16, 30 e 31, o carcereiro, é o personagem ideal. A Bíblia diz que a cadeia se rompe e os presos fogem. Paulo fica. O carcereiro, quando vê, ele sabe que vai ser morto. Ele mete a mão na espada e tenta se matar. Quando ele tenta se matar, Paulo, não faça tal coisa. Aí ele faz uma pergunta. Vamos ver? Atos 16. Olha a pergunta dele. Atos 16. Versículo 30 e 31. Olha a pergunta que ele faz, amado. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? A resposta vem. E eles disseram: crer no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Tenta mudar o texto aplicando isso daqui. Ganha a alma e tu serás salvo. Seja um tremendo evangelista e tu serás salvo. Não. Crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Então é a fé em Cristo que salva, amado. Não são as obras. É a fé. É um desdobramento. A gente vai chegar isso no final. É um desdobramento. Então só Jesus Cristo, amado, pode salvar. Somente Cristo. Somente a fé em Jesus. Só Jesus pode salvar. Quando o homem ele entende que ele é um pecador e que ele é
de fato, confrontado pela palavra, pelas escrituras, e ele tem um batismo de consciência, que ele é um homem vil, depravado, caído, distante de Deus, ele entra no arrependimento e fala: eu preciso de um Salvador. E esse Salvador, o nome dele é Jesus, amado. Romanos 10, 9 e 10 diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e com teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. João 5, 24 diz: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Eu amo esse texto aqui, 1 Timóteo 1,15. Esta é uma palavra fiel, digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio o mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, disse Paulo. Quem salva? Quem salva? Quem salva? Jesus, Cristo, não as obras. Então a salvação é um ato. Eu julgo importante, Marcelo disse algo interessante, porque assim como as seitas, amado, as mais antigas, as modernas, eles colocam muito medianeiros na salvação. E esse texto aqui, ele descarta tudo. Descarta tudo. 1 Timóteo 2,3. Vamos lá. 1 Timóteo 2,3. Até o versículo 6. Porque, por exemplo, amados, o malfeitor da esquerda, interessante, da esquerda, o malfeitor da esquerda, se ganhar a alma fosse critério de salvação, aquele homem teve tempo para ganhar uma alma, ele precisava ser salvo. Hã? Da direita. Malfeitor da direita. Não, o que blasfemou. O que blasfemou foi da esquerda. Da esquerda. Né? Não é isso? É isso. Foi salvo, foi o que não deu alma e não está na cruz. Entende? Todos abriram? Pastor, Oi? com relação a isso, o senhor tem toda a razão que eu estou lendo o livro de Jeremias e fala que Jeremias foi um homem que obedeceu todas as vezes que Deus falava. Também na minha mente. Né? Ouve a voz, né, do Senhor fala, ele mandava lá e vai lá e fala ao povo. Não ouviu ele, não O povo fazia mal. rebelde que não queria, ninguém se Ninguém se ouvia, converteu. ninguém se Deu mal. converteu a ele. E aí? E aí? O grande profeta Jeremias. E o Senhor já tinha dito para ele: eu vou te enviar um povo que não vai te ouvir. Que não vai te ouvir. E aí? Aí ele foi para o inferno porque ninguém se converteu. Entende? E ele nunca deixou ele cumprir o que Deus mandava. Pois é, foi até, né? Esse é o detalhe, deixar de cumprir o que Deus ordenou. Até o fim. Amém? 1 Timóteo 2,3. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham o conhecimento da verdade, porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo, homem, a qual deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Ele morreu por todos, mas salva quem crê. Pastor, um cliente lá que eu tenho bastante conhecimento, que é da religião católica, eu estou criando uma outra doutrina agora, né? Quando ele falou sobre Maria, eu mostrei esse texto para ele. Aí ele falou assim: não, ninguém vai a Deus se não for por Jesus, mas ninguém vai a Jesus se não for por Maria. Foi o que ele falou. Aí eu falei assim: mas isso não está escrito. Aí ele falou assim para mim: mas acontece que vocês só levam em consideração a palavra de Deus, vocês não levam em consideração a tradição. Aí eu tive que citar para ele aquele texto que diz, que o próprio Senhor fala, que eles invalidam a palavra de Deus pela tradição. Pela tradição dos homens. Ainda assim, aceita? Não aceita. Não aceita. Geralmente não aceita. Não Você aceita. já tem a mente cauterizada. Cauterizada. Então, é o que eu acho. É o que a minha religião diz. Não é o que a palavra de fato afirma. Então, amado, a nível de registro, eu vou deixar como referência Atos 4, 10 a 12, Colossenses 1, 12 até o 23
Salmo 49:7, onde fala que a redenção da alma é caríssima, caríssima, e ninguém poderia pagar por ela. E Tito 2, eu quero que a gente leia isso daqui, Tito 2, versículo 11. Diz assim a palavra de Deus. Porque a graça de Deus se é manifestada trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. A boa obra vem no final, como consequência. O texto que nós lemos de Efésios, porque somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus para as boas obras, as quais esperava que nós andássemos. Então é para, não é por meio dela, é para. Então, amados, salvo do que? Da condenação. E é isso que o Senhor quer, nos livrar da condenação eterna, da ira, não do diabo, mas do próprio Deus. Nós somos salvos da ira do próprio Deus. Por exemplo, todo mundo aqui conhece, até quem não leu Bíblia, nunca leu a Bíblia, mas todo mundo conhece João 3,16, não conhece? Porque Deus, de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. O 36, a gente sabe? Calma aí, deixa eu consultar os universitários. Abre aí o 36 para você ver o que diz. Vê se esse Deus tão... Ai, nossa, que amor de Deus. Olha como é que Deus é bom. Claro que Ele é bom. Mas olha o que a Bíblia diz. O Evangelho de João, mano, ele é muito intenso. 36? É. 36. Pode ler, amado. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanecerá. Vamos ler de novo? Lê de novo. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Tem a vida eterna. O que ele tem? Tem. Ah. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. E o que ele vai ver? Mas a ira de Deus sobre ele permanecerá. A ira de Deus sobre ele permanece. Então assim, amado, a Deus, ele é mau porque ele condena? Não, ele é justo. Porque o tempo todo ele está avisando, o tempo todo ele está alertando, o tempo todo ele está chamando o pecador ao arrependimento, amado. Resumindo, essa ira é condenação, não tem outro. Condenação. Então vamos entrar aqui, amado, para a gente finalizar. Falei, cuidado com as heresias. O que é a salvação? É um ato. Salvos do quê? Da ira de Deus e ganhar alma. É critério de salvação fundamentado em quê? Quais os documentos bíblicos para a gente fundamentar esse tipo de argumentação? A gente aqui já diluiu praticamente tudo isso. Mas vamos pegar referência que as pessoas podem colocar como se fosse critério. Abra comigo o Evangelho de João 15. Está aí pertinho já? 15. Alguém lê aí para mim? Lê aí, Vitor. Essa boa voz aí, varão. A salvação, pastor, é fundamentada no amor, né? Oi? No amor. Eu diria que é fundamentado no arrependimento. O amor de Deus. A salvação se dá pelo nosso arrependimento. No arrependimento. É 15, Oi? É 15, Isso, Evangelho de João 15, versículo 1 até o 6. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim que não dá fruto, atira e limpa, e toda aquela que dá fruto,
Toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que eu tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como uma vara, e secará. E os colhem e lança no fogo e ardem. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo e lhe será feito. Amém. Até aí. Aqui a gente tem que fazer algumas perguntas no texto para a gente entender o que ele quer dizer. Quem é a videira? Quem é a videira? Quem são as varas? Nós. No capítulo 11 de Romanos, nós não lemos, mas espera lá, que nós somos enxertados nessa árvore, que é Cristo. As varas somos nós, a videira, Cristo. E que fruto é esse que ele está falando aí? Se a gente não tiver nele, a gente não dá. Que fruto é esse? Hã? Frutos dignos de arrependimento. João Batista. Opa, fruto digno de? Arrependimento. João Batista pregou. O irmão ali falou as almas. Você falou o que você? Não, arrependimento. Por isso que eu digo, irmãos, ó, a nossa fala tem que estar fundamentada onde? O que a Bíblia diz sobre fruto no todo? Fruto bom, fruto ruim, né? Fruto que é digno de se comer, de não comer, fruto digno de arrependimento, se não. Então, o que fruto é esse que Jesus vai falar? A gente vai lá para Mateus 12. Mateus 12. E depois, se quiser, a gente pode ir. Se quiserem, não, a gente vai ter que ir. Mateus 3, que foi citado aqui. Olha só, vamos ler devagarzinho. Mateus 12, versículo 33. Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Opa! Então Jesus está dizendo que uma árvore boa produz fruto bom, uma árvore má, mau fruto. Não adianta eu dizer coisa boa eu sendo ruim. Eu posso falar coisa certa, mas vivo errado. Então o que Jesus está falando, olha só, o homem bom tira do seu bom tesouro coisa boa, o homem mau, coisa ruim. Agora, para quem que Cristo está dizendo isso aqui? Para quem? Os Fariseus. Os fariseus. Está lá no versículo 1. Olha aí, ó, de Mateus 12. Naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, e ele e os que estavam com ele, como eles estavam? Então Jesus direciona a palavra para os fariseus e vai começar a falar o que nós lemos lá em cima, no versículo 33. Então, aonde ele começa a falar dos frutos. Que fruto é esse que Jesus está falando? Será que é alma? Será que é alma? Vamos para Mateus. Pode ser testemunho também, pastor? Oi? Testemunho também? Testemunho? Sim. Vamos lá, volta lá um pouquinho, Mateus 3. Mateus 3.
Diz assim a partir do versículo 1. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por eles batizados no Rio Jordão, fazendo o quê? Confessando seus pecados. Então João pregava, o povo ouvia, dava uma resposta do que se ouvia. Qual era a resposta? Confessar os pecados, se arrepender. Versículo 7, vamos pular para o 7. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes, olha só, João muda o discurso e aponta para eles: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Versículo 8, produzi, pois, fruto digno de... Opa! Então o que a Escritura me apresenta como fruto de maneira inicial é o meu arrependimento. Produzi, pois, fruto digno de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ou seja, eles estavam se garantindo na consanguinidade. Eu sou da linhagem de Abraão, eu sou salvo. A João Batista. Aí olha o que João Batista vai dizer, versículo 11. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, e não sou digno de levar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e, conjunção diversativa, e com fogo, e em sua mão tem a pá, e limpará sua eira, e colherá no fogo o seu trigo, e queimará a palha, a vara, palha, com fogo que nunca se apagará. Quem que ele vai queimar? Quem que ele vai queimar? O que produz fruto digno de arrependimento ou o que não produz fruto digno de arrependimento? O que não produz. Então, o fruto que João está falando são frutos dignos de arrependimento, um testemunho, uma vida condizente com aquilo que diz crer. Aonde que a gente enxerga mais fruto na Bíblia? Gálatas. Lembra de Gálatas? O que a Bíblia diz lá? Vamos ver? Seu espírito é impossível produzir bom fruto. Oi? Seu espírito é impossível produzir bom fruto. Impossível, impossível, impossível. Primeiro, é o Espírito que convence. João 16, 7 e 8. É o Espírito que convence. Ó, Gálatas 5, 16. 17, 22 a 24. Diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. 22. Mas o fruto do Espírito é alma. Está escrito aí? Ah, pensei que estava. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, amados irmãos, não há fundamentação teológica para dizer que ganhar almas é critério de salvação. Não é. O fruto que a Bíblia diz ali é o fruto digno de arrependimento. Tanto que o contexto do texto de Gálatas é o povo se desviando do Evangelho, da liberdade que há em Cristo. E ele fala: eu fico admirado que vocês descaíram da graça de Deus. Eu fico admirado. E aí ele começa a falar sobre a questão do fruto do Espírito. E isso é sutil, amado. É o que a Bíblia diz, o que a Bíblia chama de fermento. Fermento. Fermento não é branquinho? Mas se ele for colocado ali, você não vê, mas faz o bolo crescer, fermenta. Mateus 16, 6 e versículo 12 diz, Jesus que falou: advertia cautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então compreenderam que não dissera que guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus.
Então, o que Jesus nos adverte, amados irmãos, não são de coisas materiais, são de coisas espirituais, da doutrina. Cuidado com a doutrina. Cuidado com a doutrina. Irmãos, falta 1 minuto para dar 9 horas. Eu teria aqui mais uns 7 a 8 argumentos aqui rápidos. Podemos terminar? Podemos? Me entrega pelo menos mais 5, 6, 7 minutos? Irmãos, só para fechar aqui, a nível de fundamentação de fruto digno de arrependimento, como a Cris falou, um testemunho. Quando fala de testemunho, fala de vida, mano. Fala de vida. Dá um bom testemunho. De dar um bom testemunho cristão, cristocêntrico. A nível de referência, Hebreus 13, 14, Tiago 3, 17, 18, Efésios, leia Efésios do capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 18. Mas olha aqui o que ele vai dizer no meio aqui, amado, no meio do versículo, ó. No meio do capítulo 5. Versículo 6. Efésios. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no teu tempo eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem oculto até dizer é torpe, mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta, pelo que diz, desperta do que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andeis, não como a nércios, mas como a sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendai qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho qual a dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aí você vai ver os outros argumentos que ele diz no versículo 1, no versículo 2, no versículo 3, no versículo 4, 5, 6, até chegar no fechamento. Como que eu faço para ser cheio do Espírito Santo? E ele fala acerca do fruto. Mateus 7, 15 a 24 fala do fruto. E eu entro aqui, amados, nesse texto aqui, que eu queria que você abrisse junto comigo, para a gente terminar. Primeira Epístola de João 2, versículo 6. Vá lá, por favor. Primeira Epístola de João 2, 6. Se eu ouvi a mensagem, se eu entendi que eu sou um pecador, se eu me arrependi dos meus pecados, eu devo ter uma vida condizente com aquilo que eu digo crer. E aí João ele diz isso aqui, 1 de João 2,6. Aquele que diz estar nele, deve também andar como ele andou. Testemunho, amado. Uma vida condizente com o discurso. Fé e obediência são critérios de salvação, não ganhar almas. Evangelho de João 6,47. Na verdade vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Fé e obediência são critérios de salvação. Hebreus 5,8. Ainda que era filho, falando de Jesus, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa de uma eterna salvação para todos que lhe obedecem. João 14, 21 você ama, né? Aquele que tem meus mandamentos, esse é o que me ama. Né? Obedecer, guardar, né? É obedecer. E aquele que me ama será amado de meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então é guardar e viver. O que é um desdobramento, amado, desse fruto? É a obra missionária da igreja.
Essa conduta é que a gente deve imitar também a Cristo. Quem diz está nele, deve andar como ele. E o que Cristo fazia, amado, também? Andava fazendo bem, andava pregando, andava evangelizando. Irmãos, Jesus é o autor da salvação. Ele salvou o jovem rico? Ele queria salvar, não queria? Mas ele negou. Ele negou. O autor da salvação. Então, se ganhar almas fosse critério de salvação, o autor da salvação também estava errado. E ele nunca errou. E o jovem rico não foi salvo, porque ele negou, ele não quis. Como muita gente não quer, mano. Não quer ser salvo. Enxerga-se justo ou justificado. E se eu me encontro na presença do Senhor, amado, eu devo ser obediente. E um dos princípios que ele deu para a sua igreja, que não foi um pedido, foi uma ordem, foi: ide por todo mundo e... É critério de obediência, mano. Ah, pastor, então você é um missionário. Não é isso que ele está querendo dizer. Então você é um missionário, não é isso que ele está querendo dizer. É ter uma vida, amado, que tem paixão pelas almas. É ter uma vida que vê a alma, não como uma pessoa em si, mas como uma alma perdida, que carece de salvação, que carece de perdão, que carece de ouvir a mensagem, que carece de se arrepender, que carece, amados irmãos, ser agraciado por Cristo. Então foi essa ordem que Jesus, após estar ressurreto, deu à sua igreja. É um imperativo, é uma ordem, amado. Marcos 16:15. E disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Ora, depois do Senhor haver falado tudo isso, foi recebido nos céus, assentado-se à direita de Deus, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que o seguiram. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, amado. Então, o evangelismo, sim, é a missão da igreja. Ganhar almas, não. A obra missionária, sim, é missão da igreja. Ganhar almas, não. Não é responsabilidade de ninguém, amado. A palavra fala do semeador. O semeador saiu a semear. E tinha vários tipos de terrenos ali. A Bíblia diz que alguns caíram junto do caminho, outros em pedregais, outros em espinho e outras caíram numa boa terra. Qual é a boa terra? É o que ouve a palavra e se arrepende e produz fruto digno de arrependimento. Tem um bom testemunho. Mas ele semeou em vários terrenos. Mas naquele terreno ali não produziu. Por quê? Porque o coração estava endurecido. A palavra fala, né, que Jesus ele veio para todos, né, mas nem todos os muitos receberam. Nem todos receberam. Evangelho de João 11:12. Pastor, se Oi? ganhar almas também fosse critério de salvação, a gente ia viver numa insegurança, né? Porque você prega, mas se a pessoa vai ser salva ou não, depende de você. Não depende de você. Você nunca vai saber. Então não temos segurança da salvação. Entendeu? Então, quando Jesus fala do ide, irmãos, é o evangelismo congregacional, o evangelismo pessoal. Jesus fez tudo isso, amado. Evangelismo congregacional, Jesus fez evangelismo pessoal, a mulher samaritana, Nicodemos, o enfermo do tanque de Betesda, a mulher adúltera, vários exemplos. Ou seja, aquele evangelismo tete a tete, o colega de trabalho, o colega de escola, o amigo conhecido, o parente, essas pessoas, amado. E quando a igreja sai em missão em campo, para pregar nas ruas, nas praças, numa casa, qualquer lugar. É a missão, é a obra evangelística. Mas isso, irmãos, nasce de um coração sedento por alma. Nasce de um coração que é o livro de Oswald Smith, que eu amo, aquele livro, Paixão pelas Almas. Paixão pelas almas. Desejo por evangelizar, desejo por falar da palavra, desejo por ser participante da obra divina. Desejo. Nesse livro aí, ele vai falar que eles tinham desejo pelas almas e não ganhavam almas porque eles não tinham verdadeiramente se arrependido primeiramente. Ou seja, ainda não estava amadurecido. Depois que amadurece, irmão, acabou. Olha esse texto aqui, irmãos. 1 de Coríntios 3. Olha aqui, olha que interessante. 1 de Coríntios 3. Versículo 6. Olha o que Paulo diz. Eu plantei, Apolo regou. Mas quem? Mas Deus dá o crescimento.
Pelo que nem o que planta é alguma coisa e nem o que rega, mas Deus é que dá o crescimento. Versículo 8. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja como cada um edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Nós precisamos ter essa urgência, essa percepção dessa necessidade que o mundo tem. Qual? De fome e sede de ouvir a palavra. E nós precisamos sair e apregoar o ano aceitável do Senhor. Isso começa a partir de onde? De oração. De oração. Orar pelas almas. Jejuar por essas almas. Pagar um preço por essas almas. Até que o Senhor gere nelas Cristo Jesus. Mas nasce de um coração, como disse Marcelo, quebrantado, contrito, que de fato deseja ver aquela alma perdida, salvas em Cristo Jesus. Paixão pelas almas. E eu termino deixando essa referência aqui, ó. Olha o que a Bíblia diz. Provérbios 11:30. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. O que ganha almas não é salvo, o que ganha almas é sábio. Sábio. Então a Bíblia não diz que quem ganha alma é salvo, quem ganha almas é sábio. Pastor, Oi? aquela passagem de Mateus também, né? Fala que quando fizeste os meus pequeninos, a mim o fizeste. Né? Ele fala ali que vai separar o povo, né? A salvação e o outro para a condenação. E ele fala, porque me deste de comer, mas quando, Senhor, fizeste os meus pequeninos, ou seja, ações, atitudes, Sim. amor, bondade, prática do Evangelho, né? Então isso constitui a salvação por conta do ato, mas aqueles que não praticam a bondade em ajudar o próximo, tive pego, fui visitado, tive preso na prisão, fui visitado, todas essas ações. Né? E essa passagem aí, se eu não me engano, é Mateus 25, né? É, 25. Essa passagem é interessante por quê? Porque quando o Senhor fala isso daí, olha o coração, como é que revela o coração, amado, de alguém que tem paixão por almas. Ele fala, mas quando que nós te fizemos isso? Eles não estavam contabilizando, amado. Quantas bondades fizeram? Faziam, sem contar, sem ficar fazendo lista, é natural. A árvore, ela faz força para dar fruto? Ela coloca fruto, amado. E ela não conta, nossa, quantas laranjas coloquei, não. Ela vai produzindo conforme ela vai sendo regada, tratada, podada. Ela vai produzindo naturalmente. Aí é critério de salvação. Salvação. Atitudes, né? Ações, é um critério de salvação. A bondade é um critério de salvação. Entende? Está lá no fruto do Espírito. Isso. Entende, amado? Então não é o porquê, ou melhor, não é o que eu faço, é como eu faço. Eu não faço para ser, faço porque sou. A bananeira, ela dá banana por quê? Porque ela é bananeira, mano. Ela vai dar outra coisa. Ela vai produzir aquilo ali naturalmente. O que o cristão vai fazer? Ele vai falar de Cristo, ele vai ver Cristo. Ele vai produzir fruto digno de arrependimento naturalmente. E eu fecho com Efésios, a gente termina, mano. Efésios 2, para ler e deixar muito bem documentado. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Fique de pé, amado, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, espero que vocês tenham entendido e pegado cada detalhe, cada informação, para que a gente não venha inferir em erro algum. E quando for manifestado qualquer coisa, opa, não, pastor, peraí, é assim que a Bíblia diz mesmo? Não, mas irmão, olha só,
Isso daí, aonde que está? Onde que está esse ensino aí que você falou aí? Onde que está referenciado isso daí que você falou? Não, porque o irmão falou, eu entendi bem e tal. Eu queria entender qual é a referência bíblica. Vocês devem questionar. Devem questionar. Devem ficar atentos. Para que a gente seja uma igreja saudável e bíblica, para a glória de Deus. Amém, amados? Vamos orar?